Estamos de volta e vamos conferir casos julgados pelas turmas do Tribunal Superior do Trabalho. O Giro de Notícias começa com o destaque da quarta turma. A Gol Linhas Aéreas não vai ter que indenizar uma comissária de bordo que ficou sujeita às reclamações de passageiros sobre o calor durante o abastecimento da aeronave, momento em que o ar-condicionado é desligado. Em primeiro e segundo graus, a Gol foi condenada com o entendimento de que a empregada teria sido exposta a situação degradante e vexatória. Mas, para o TST, a situação, apesar de causar aborrecimento, não constitui fato grave o bastante para gerar indenização por danos morais. Para a relatora, ministra Maria de Assis Calcin, adversidades que não excedam o ordinário e que não afetem a estabilidade emocional do empregado não são aptas para a caracterização do abalo moral que implique indenização. E a quinta turma reconheceu o vínculo de emprego de um prestador de serviço de cobrança com o Banco Itaú Card. O Tribunal Regional do Trabalho, em Pernambuco, havia negado o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre um operador de cobrança e o Banco Itaú Card. O entendimento foi que não havia prova suficiente de que o prestador de serviço desempenhava atividades bancárias. O profissional entrou com recurso no TST, sustentando a existência de terceirização ilícita de mão de obra, uma vez que exercia atividades tipicamente bancárias. Ele pediu reconhecimento de vínculo de emprego com o tomador de serviços e o enquadramento na categoria de bancário. O relator, na quinta turma, ministro Breno Medeiros, afirmou que a jurisprudência do TST tem reconhecido a ilegalidade da terceirização do serviço de cobrança de clientes de bancos, por ser atividade típica de instituições financeiras. Para o ministro, a circunstância leva ao reconhecimento de vínculo diretamente com o tomador dos serviços, segundo a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Ainda de acordo com o relator, isso impõe o enquadramento do operador como bancário e a concessão dos mesmos direitos assegurados a essa categoria profissional. Por maioria, a quinta turma aceitou o recurso do profissional e restabeleceu a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre o operador de cobrança e o banco. Ainda cabe recurso da decisão. E a oitava turma manteve a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a ação civil pública que discute se o Ministério do Trabalho emitiu nota técnica para beneficiar empreiteiras. Para o Ministério Público do Trabalho, a nota técnica isenta empreiteiras de cumprir instrução normativa do próprio Ministério do Trabalho. A norma visa a proteção de empregados recrutados para trabalhar em locais distantes e por longo período, como ocorreu nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento, da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. O juízo de primeiro grau havia julgado procedente o pedido do MPT, mas em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho em Sergipe, a União questionou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação. O TRT aceitou o pedido e extinguiu o processo em razão da incompatibilidade entre os sistemas de processos eletrônicos da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. O MPT recorreu ao TST. Mas a relatora do processo na oitava turma, ministra Maria Cristina Peduzzi, manteve o entendimento de que a competência é da Justiça Federal. Segundo a ministra, trata-se de questão administrativa sobre suposto conflito entre normas de proteção do trabalho editadas pelo órgão competente. O Giro de Notícias segue agora para a segunda turma. A turma reconheceu a um advogado empregado da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, o direito à jornada de 4 horas diárias e determinou o pagamento de horas extras pelo tempo de trabalho que superou esse limite. Na reclamação trabalhista, o advogado pedia o pagamento do adicional de serviço extraordinário com o argumento de que ele deveria estar sujeito à jornada de 4 horas, prevista no Estatuto da Advocacia. Ao julgar o recurso do profissional ao TST, a relatora, ministra Maria Helena Malman, entendeu que a jornada de 8 horas diárias exercida pelo advogado seria possível se houvesse previsão contratual expressa de dedicação exclusiva, o que, de acordo com os ministros, não foi comprovado pela empresa pública. A CONAB já recorreu da decisão,
mas ainda não houve novo julgamento do caso. E essa notícia foi publicada na página do TST no Facebook e recebeu alguns comentários. A Renata Furtado, por exemplo, considerou justa a decisão. Faça como a Renata e deixe você também um comentário nas notícias do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus.